de ampliações de repertórios, de repertórios do vivido. Mencionei acima que voltaria no apontamento sobre o racismo, né? Voltando a colocar, então, Castoriadis em interlocução com Foucault, onde tematizam a questão das fronteiras. Pontua Cornélios. Essa discussão nos levou a constatar que a fronteira é estabelecida, a cada vez construída, criada pela própria sociedade e que é essencialmente uma fronteira de sentido. Toda sociedade constitui seu mundo em geral, um mundo de significações. É assim que ela dá sentido às coisas, aos fenômenos que estabelece, relações, constituindo por si mesmo um mundo fechado, encerrado sobre si mesmo, que possui uma fronteira e uma relação ao qual há sempre os outros. Castoriadis, num dos seus seminários de abril de 87, mostra na descrição da história das diferentes sociedades como esse movimento da fronteira caminha na tentativa de mais ou menos convertê-lo. O outro precisa ser convertido. Convertê-lo em cidadão, dizer que não há outro. Não há outro. Ora, não se trata aqui de explorar o outro, mas de eliminá-lo. Mas esse ponto é muito importante em relação, por exemplo, a qualquer versão. Cito um fragmento. Creio que não podemos, a partir da quase lógica ou pseudológica própria da instituição social, encontrar uma explicação para essa ponta do racismo verdadeiro que proclama o outro como inconvertível e ao mesmo tempo a ser eliminado, mas que é possível, sem dúvida, elucidá-la parcialmente tomando a outra vertente da instituição da sociedade, ou seja, a vertente psíquica. Vamos nos deter nessa dimensão que é, de certo modo, o inverso do amor de si ou do investimento de si. Aqui estou conversando com a ética da existência também. Qual é efetivamente o silogismo, se é possível dizer assim, do sujeito diante do outro? Pergunto. É sempre se A sou eu, e se afirmo o valor de A, devo então afirmar o não valor de não A. Portanto, se eu tenho um valor, o que não é eu não tem valor. Bem entendido, trata-se de uma falácia, de um paralogismo, onde o valor de A, meu valor, se apresenta como exclusivo de todo o outro. A vale e a única coisa que vale é A. Ou o que vale por excelência é A. Enquanto, em boa lógica, A vale quer dizer simplesmente A é um dos objetos que possuem a propriedade de valer. No silogismo, está na base do racismo, a inclusão de A na classe dos objetos que valem transforma-se falaciosamente em equivalência ou representatividade. A é o protótipo, o paradigma das coisas que valem. Tudo vale, tudo que aquilo que não é A vale menos. Continua Castoriadis. Mas esse primeiro elemento em nada elucida o racismo, no sentido da inconvertibilidade e da eliminação do outro. Para tentar chegar até lá, é preciso descer mais profundamente no mundo psíquico e fazer apelo ao que somos obrigados a chamar de ódio de si inconsciente. Quando, sob que condições o outro me coloca em perigo? Como e em que condições o outro me coloca em perigo? Eliminemos de imediato as falsas respostas do estilo, quando me ataca e quer me matar. Não nos situamos nesse nível, mas no nível mais profundo do polo da identidade menos conhecidos de todos nós. Eliminemos também as respostas que apelam para elementos demasiado diurnos, as racionalizações de atributos exteriores, porque os judeu-capitalistas nos roubariam nosso dinheiro, ou porque os negros árabes seriam supersexuados e colocariam em perigo a nossa virilidade. Creio que o nível importante é aquele da mônada psíquica, obrigada a abandonar seu fechamento em caminho para a socialização.
ela deve, então, enfrentar o fato de que toda essa construção social que faz de alguém algo de socialmente definido, toda essa identificação como membro da sociedade, uma identificação com uma escolha sexual, tudo isso como frágil e friável. E essa fragilidade de todos os atributos sociais do indivíduo social não deriva de uma dúvida intelectual, que não teria nenhum sentido no nível que estamos discutindo, o das camadas profundas da psique, mas de um fator situado na proximidade imediata das origens, resíduos da mônada psíquica, de sua recusa obstinada da realidade, que se transforma, então, em recusa, rejeição, detestação, ódio do indivíduo social na qual essa mônada se transformou. E que ela continua, é claro, a odiar de modo fantasmático. De forma que a face diurna, real, construída, a face falante do sujeito, é sempre objeto de um investimento duplo e contraditório. Tentemos, eu vou pegar aqui eu salto e vou pegar um exemplo, né, que ele usa. Tentemos traduzir então isso em termos imediatamente compreensíveis de psicologia corrente ou de romance popular. Eu, indivíduo aqui, me detesto porque me lembra que não sou tudo. O resto e mais ainda. Ele me lembra que não sou um meta-deus, um pequeno mortal, eu, esse grande conquistador, esse filósofo, esse poeta. Um pequeno mortal destinado a ser esquecido em 10 segundos, em 10 anos, em 10 séculos. Dá no mesmo. Esse ódio de si, bem entendido, objeto de uma elaboração psíquica ininterrupta durante a vida do indivíduo, mas não aparece ainda uma vez na vida corrente, do contrário, não haveria sociedade. Não haveria seres vivos e pode até assumir aspectos que restituem a discriminação naquilo em que a psicanálise chamou de pulsão de morte, que é extremamente difícil, mas enfim existe, componente essencial do ser humano. Ora, chegamos ao racismo em sua ponta extrema dizendo que as formas mais exacerbadas de ódio do outro, constituem do ponto de vista psicológico, psicanalítico, monstruosos deslocamentos, transferindo para o outro esse ódio de si, que não pode se realizar sobre o próprio sujeito e através dos quais o sujeito consegue, ao mudar de objeto, guardar o afeto. Ele guarda esse ódio absolutamente impossível de saciar e, em vez de dirigi-lo contra seu objeto inicial, que é sua existência diurna, volta-se contra o outro, alguém que ele destrói, elimina. É aqui que podemos compreender a raiz da inconvertibilidade do outro, assim como sua eliminação. Interrompemos Castoriadis na inspiração Foucaultiana da sensibilidade ao momento presente. Sentada no ônibus em direção a Porto Alegre, um tumulto foi produzido pelo frio que as pessoas estavam sentindo. E a empresa que não testou o ar-condicionado saiu para a viagem de qualquer forma, porque sem a concorrência não temos os serviços rodoviários de uma outra empresa. Porque as pessoas andam se acostumando a ser maltratadas e permanecem na inércia com um diagnóstico de subjetivação. No meio dessa discussão, o ônibus parado toca o celular de uma pessoa. Ela atende em tom de voz que todos podem participar ouvindo, começam a participar de um diálogo. Sim, estou entendendo. Você acorda e já acelerada não consegue mais pensar no que tem pela frente durante o dia. Certo. Quantas doses do remédio que lhe receitei estás tomando? Pergunta. Sim, entendi. Mas talvez tenhamos que aumentar a dose e você tomar 2 vezes pela manhã. Aos poucos, vais perceber que tua ansiedade vai baixando, vai sendo controlada. Não resisti a essa narrativa como forma de fechamento provisório dessa provocação. Eis aqui um dos dispositivos de subjetivação e das dificuldades de construção de tempos e espaços democráticos.
mas termino com Drummond dizendo: preso à minha classe e algumas roupas vou de branco, melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Obrigada. Então, obrigado, Roger, obrigado pelo convite, por estar aqui. E também dou conta que a gente está ficando velho, né? E aí uma das coisas que a gente faz quando fica velho é contar história. Então, é sempre um inferno cada vez que a gente começa no prep, tem sempre 4 coisas para contar e umas coisas, e ver umas pessoas no meio do caminho, a gente já quer matar a saudade e tal. Porque sim, porque fazendo homenagem às pessoas que presenciam o movimento da gente, nos acompanham, né? Não posso deixar de dizer e abanar de novo, Belkis. Belkis era minha colega no curso de graduação. Porra! Não, tem descabelo, né? Eu não tinha. Então, a gente foi contemporâneo no curso de filosofia, eu terminei antes, eu terminei alguns anos antes. Mas de qualquer maneira, Belkis presenciou meu primeiro contato com Foucault, né? Isso foi em 1983. E ela estava no curso ainda, enfim, e depois a gente teve minhas primeiras experiências de orientação, né? Junto contigo, com a Milton, enfim, aquelas coisas da gente construir algumas coisas, algumas aventuras. Eu tive algumas experiências de orientação interessantes no curso lá na Católica. Primeiro de parceria com os guris, não era propriamente, mas depois, assim, Luiz Borges, que nos deixou esse ano, foi meu orientante de TCC, quando ele fez filosofia também, quando eu estava lá. Então, é uma coisa que é bacana, assim, pensar e olhar e vir falar em Foucault, vir falar nessas coisas, encontrar, assim, diferentes gerações, aí, é aventura. Então, botando a scope em mim nessa novela toda, eu tenho acompanhado assim, há mais tempo, eu quase vim aos outros eventos de Foucault, aos outros seminários aqui, andando para Belkis também, assim, a gente chegou a organizar, e aí teve greve no meio do caminho, era para vir, aí a greve desmarcou e não consegui voltar e tal. E agora esse tema de pensar por uma vida não fascista, o Roger nem nos provoca. E tá difícil para burro a gente olhar para o mundo e pensar na possibilidade de não ter relações fascistas, né? Isso está super impregnado no dia a dia, nos faz provocar alguma reflexão sobre como é que a gente escapa dessas coisas. Então, eu propus para a Valesca, para o Roger, esse tema, falando nos limites da democracia. Exatamente na esteira eu vou seguir muito parecido, a gente tem essa coisa meio telepática de trabalhar junto. Uma análise de algumas condições de produção disso que a gente tem chamado de um sistema democrático, de um regime democrático, mostrar o limite disso. Dizer que a coisa não é tão bacaninha assim, não é tão fácil. Tá? Quer dizer assim, a minha fala ela se inscreve no debate justamente sobre as possibilidades da gente postular uma ordem social mais razoável nesse século XXI, de modo que a gente pudesse pensar em estados de felicidade possíveis na construção no âmbito dos diferentes coletivos dos quais a gente faz parte, né? E aí eu já pego a primeira complicação. Na medida em que a gente faz parte de mais de um coletivo ao mesmo tempo, a gente pertence a diferentes grupos ao mesmo tempo, é super complicado a gente pensar um projeto de felicidade que dê conta de todo mundo. E, inevitavelmente, a gente vai construir um projeto de felicidade para alguns, que vai ser coerente com alguns desses coletivos dos quais a gente faz parte, e com isso a gente vai destroçar a vida de outros. Tá? Não tem escapatória. Isso é o que mais me incomoda, me comove, me
provoca um pouco essa ideia, assim, que como é que a gente constrói um estado de relativa felicidade que satisfaça um significativo número de pessoas sem destroçar a vida de outras tantas. Dá para isso? Não, não dá. Isso vai estar sempre, dentro desse modelo de mundo, a gente vai estar sempre numa construção que é assimétrica, e essa assimetria é que nos tira do lugar e nos faz refletir. E aí eu vou caminhar, nos últimos anos eu tenho trabalhado alguns seminários, não apenas pautando uma reflexão sobre ainda processo de subjetivação, enfim, com Foucault e tal, mas lendo um bocado de Laclau, né, lendo um pouco do Ernesto Laclau, apesar de todo o pessimismo que ele carrega, tentando chegar perto dessa discussão da democracia radical e tal, então, enfim, andar por aí. Eu quero começar ponderando a impossibilidade da gente pautar essa condição primária do fundamento, né, que é por que a gente está nesse brete, por que a gente está nessa condição de tanto desencanto. Em função da gente colocar em questão, a partir da segunda metade do século passado, colocar em questão e colocar em análise esse conceito de totalidade. Parênteses agora, só um pouquinho antes de avançar. Eu vinha da filosofia e eu sou um viciado nessas coisas, então de vez em quando eu caio num delírio de maionese, assim, de fazer uns looping com palavras e tal, então me dá um puxão de vez em quando se eu ficar muito fora. Mas, enfim, eu vou falar de universais e abstratos, vou falar de totalidades e fundamentos, enfim, umas coisas que a gente... Falei meio grego de vez em quando, mas alguém aí me dá uma baliza. Mas, enfim, a questão que a gente coloca em questão é justamente a ideia de totalidade. Tá? Por que isso entra em questão? Porque no século XIX se estabeleceu com a necessidade da gente ter alguma coisa como horizonte. Tá? Toda a idade moderna, toda a modernidade acabou exigindo da gente que a gente tivesse um grande horizonte na direção do qual a gente conseguisse organizar todas as nossas construções. Tá? E o Hegel, no meio do caminho, e Marx, logo depois, vão tomar a ideia de totalidade como sendo exatamente esse grande horizonte que vai funcionar como um universal, né, na direção do qual a gente vai organizar as questões, a gente vai plantar isso tudo lá na frente. Só que assim, uma totalidade, a totalidade entendida como aquilo na direção do que eu organizo qualquer particularidade e tal, e na qual eu dirijo e eu levo uma condição de universal, ela é um conjunto de particularidades, ela não é alguma coisa à parte. Eu não tenho como construir uma totalidade, eu não tenho como construir a ideia de uma totalidade se não fazendo uma abstração. Eu não tenho nenhum elemento concreto que me dê substância, que me dê matéria suficiente para pensar uma totalidade. Assim como eu não tenho nenhuma matéria suficiente, nenhuma concretude suficiente para pensar um universal. Eu sempre vou ter particulares. E o que se coloca mais complicado nisso nós não vivemos sem os universais, a gente não vive sem a totalidade. O que a gente precisa é entender que uma totalidade, um universal, ele é sempre por causa disso, então sempre precário, tem que ser olhado como precário, tem que ser olhado como provisório. Porque ele resulta sempre de alguma particularidade que subiu para o posto de universal. Ele não é universal porque é universal. Ele é uma particularidade que subiu para o posto de universal. E exatamente por isso ele inaugura uma relação extremamente perversa com todas as outras particularidades, porque ele, ao funcionar como universal, ele tenta parametrizar tudo aquilo que é particular e submeter tudo aquilo que é particular. E a gente fica louco correndo atrás dessa coisa que é esse universal, dessa totalidade e tal, sem nunca conseguir alcançar. E a tal da democracia entra aí como um dos caminhos lá em meados do século XIX, que aparece para a gente, final do século XIX, como um grande modelo para a gente resolver essa história do estado de bem-estar social, de bem comum, de uma grande paz mundial e tal, e que também é um outro engodo. Também é uma outra grande falácia, porque também funciona como uma totalidade, ela também funciona como universal, e a gente sempre pensa na democracia, e a democracia é, de novo, um universal que é vazio, uma palavra que é vazia, que precisa ser preenchida por algum significado em algum lugar. Então, esse é o ranço do qual eu parto. Tá? Esse é o meu ponto de partida para a gente pensar nisso. O que é uma particularidade? Uma particularidade ela se define pela diferença de outras particularidades. Tá? Eu sou um caso particular porque eu me diferencio de outros casos particulares. É a minha diferença da Valesca, é a minha diferença do Roger, é a minha diferença do Diogo, a minha diferença da Paula, que me constitui. É porque eu sou diferente que eu me constituo do jeito que eu sou. E ao me constituir do jeito que eu sou, eu estou constituindo o outro do qual eu me diferencio. Isso é uma particularidade.
se eu pensar do ponto de vista individual. Eu pensar do ponto de vista coletivo do mesmo jeito. Um coletivo de viados, um coletivo de lésbicas, um coletivo de índio, um coletivo de negro, um coletivo de moradores do Fragato, um coletivo de adoradores dos Gaudérios, qualquer coletivo, ele sempre vai se constituir com uma particularidade a partir da diferenciação de outras particularidades e não necessariamente dentro do mesmo registro. Tá? Exatamente por isso a gente pertence a mais de um coletivo ao mesmo tempo. Eu posso fazer parte do coletivo do sexo masculino, mas de um outro gênero, torcedor do Colorado que não come carne. Sei lá. Eu vou fazer parte de diferentes coletivos. E justamente, se eu estou pensando que cada particularidade ela se constitui pela diferença que ela tem das outras particularidades, eu, ao encarnar uma condição de ser do sexo masculino, torcedor do Colorado que não come carne, isso é tudo mentira, tá? Não tem nada a ver com Hitler, nem com... Eu adoro carne. Mas de me considerar desse jeito, eu carrego em mim, na minha constituição, uma distância que é falsa. Uma condição de definição que por si só é insuficiente, porque a diferença, a distância que existe entre ser colorado e não comer carne, ela é uma diferença que só existe para constituir a particularidade, mas ela me define como sujeito. Então isso me encrenca o tempo todo, porque afinal de que lado eu estou? Tá? Se nós vamos para uma discussão de futebol, mas beleza, mas é uma discussão de futebol que vai acabar onde? Na churrascaria ou na teia? Já que a gente vai almoçar. Nós vamos para o Lobão ou nós vamos para a teia? Porque a gente come carne ou não? Então, para onde vai essa discussão? Então, ela nunca se resolve sozinha. A gente está sempre jogado num looping, né, num desafio, num carrossel de referência que sempre nos falta e sempre nos joga para dentro. Enfim, como é que a gente consegue, então, pensar numa decisão, numa tomada de decisão que resolva, né, e que resulte, talvez, num relativo estado de felicidade para um coletivo, para um grupo. Quando a gente vai ter que decidir se nós vamos no Lobão, se nós vamos na teia, e nós somos, sei lá, 10 pessoas, o que a gente faz? A maioria vence. A maioria vence o caminho da escolha democrática usual, tá? Mas é uma grande armadilha porque, de fato, ao fazermos aquilo que a maioria decidiu, nós vamos submeter necessariamente uma minoria à vontade dessa maioria. E essa maioria, a despeito da legitimidade da sua decisão tomada em função de uma maioria, vai ser tão canalha como qualquer outra força opressiva que vai submeter a minoria à sua vontade, porque a gente vai tentar fazer da vontade da maioria uma condição unânime para esse grupo que está ali. Então a distância que tem entre a democracia, que é a construção de consenso e todo esse espaço de disputa e tal, e a unanimidade é gigante. Então a gente vai estar sempre também sendo capturado nesse negócio que é a impossibilidade de resolver isso dessa forma. Agora de café. Bom, volto então e tento colocar assim, o que me pega, bem importante, que eu acho que é uma referência aí importante, no final do século XX a gente tem mergulhado nesse debate sobre as grandes figuras fundacionais, esses grandes temas metafísicos que serviam de fundamento para a gente entender a realidade. Totalidade, universalidade, essência. Tá? Essas ideias que sempre serviram de horizonte para um ideal de sociedade plena, justa, feliz, elas serviram de horizonte para o desenho de uma sociedade de bem-estar. Elas começam a ser questionadas e, na verdade, a gente evidencia a impossibilidade de ter como parâmetro alguma ideia de bem-estar, ou de felicidade, ou de democracia, ou de paz, ou de justiça, porque a gente tem uma condição regida exatamente pela finitude, pela fragilidade, pela relatividade, pela imperfeição. Se a gente é finito, imperfeito, relativo, e tudo que a gente é como condição humana, que raios a gente tem de tentar imputar nesses modelos de sociedade, para sempre, para todos, uma ideia de perfeição e uma ideia de eternidade. O lance que dá esse movimento todo é justamente aquilo que eu falei, assim, século XVII, XVIII, XIX especialmente, depois de ver impossível a construção de uma sociedade igualitária, inaugura pelo ideal revolucionário toda a bandeira levantada lá de igualdade, liberdade e fraternidade, e se espalha ao longo do século XIX uma ilusão de que seria possível uma sociedade ideal
em que o modelo democrático, ou seja, o regime democrático, a forma democrática de organização da política, daria conta, supostamente daria conta de sustentar o estado de bem-estar social e de bem comum. Então, isso é o que nos venderam, que se construiu especialmente no século XIX. Só que chegando no final do século XIX, tem lá Nietzsche, tem lá todos esses caras aí nessa esteira de um pensamento crítico que começa a botar abaixo tudo isso, e a gente entra no século XX com a ideia da relatividade pulando em cima de nós, dizendo, não. A gente tem sempre que parar e prestar atenção a partir de uma perspectiva, a partir de uma questão mais miúda. Então, o que a relatividade nos traz é a evidência de qualquer conclusão, qualquer posição, ela é precária. De qualquer certeza, ela é sempre tomada a partir de uma perspectiva. Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente carrega em termos de verdade, como uma orientação, o que é bem, se eu quero ter o bem. Como se eu quero ter o bem? Isso tudo que é mãe diz para tudo que é filho. Todo mundo vai dizer, todo professor vai dizer para todo aluno. Eu só estou pensando no teu bem, o objetivo é que ao final do semestre vocês sejam capazes de e tal. Quem me deu o direito de pensar nesse ideal e colocar isso nessa questão? Eu estou agindo a partir de uma perspectiva e eu me sinto compelido, e as outras pessoas são compelidas a obedecer ao meu projeto, ou eu sou compelido a seguir um projeto que está determinado daí para diante. E a questão é que essa ideia de bem, essa ideia de justiça ou de correção, ela é sempre uma perspectiva, ela é uma contingência, ela é um pequeno ponto, mas que naquela circunstância ele tem esse valor de universal, né, de condição plena. O que acontece na virada do século XIX para o XX, com a entrada da relatividade, perspectivismo e tudo isso, é o que se chama de dissolução dos marcadores de certeza. A gente vai seguir dentro da ciência, da filosofia e tal, todas as descobertas de tecnologia e regimes políticos e não sei das quantas, tendo que trabalhar a partir de convicções, tá? E a partir, portanto, de certezas. Mas o que nos garante que uma certeza é uma certeza? O que me assegura ter certeza de alguma coisa? O que acontece é que nessa virada são dissolvidos os marcadores de certeza. Eu não tenho mais marcador de certeza. Eu não tenho mais como ter certeza de nada. Eu tenho convicções. Eu tenho escolhas. E ao fazer escolhas, ao ter convicções, eu vou ter que arriscar e eu vou ter que assumir o preço do risco. Eu tenho que assumir o peso da consequência daquilo que vai ser produzido. Por quê? Porque eu não estou operando mais num parâmetro de unanimidade, de totalidade. Então, desaparece o marcador de certeza e a gente entra nessa condição em que se torna impossível postular alguma coisa como sendo um marcador positivo para o social. O que acontece? Eu estou assoprando aquilo, algum mal, fazendo desabar a casinha de palha da ideia de um estado de bem comum, de uma sociedade de bem comum. Para onde eu quero levar isso? Que não tem como pensar em o que é bem comum. O que é bem? Bem para mim não é bem para vocês, bem para mim não é o bem para o haitiano, não é o bem para o senegalês, não é o bem para o croata, não é o bem para o sei lá o quê. Não é bem para quem vive na zona rural, não é bem para quem vive em Manaus. O bem para cada um de nós parte de uma perspectiva e está, portanto, dissolvido o marcador de certeza. A ideia de uma sociedade bem comum ela vai ser efeito ou resultado de uma disputa entre aqueles que têm condição de disputar. Aquilo que instituiu o social, então, portanto, tomando assim, é uma pluralidade de fundamentos sempre parciais, sempre de ideias parciais e particularidades, operando como uma referência frágil, precária e provisória para o conjunto da realidade. É de quem chegar primeiro, de quem ganhar e quem assume uma posição que se torna, então, ali hegemônica. Então, aquilo que a gente chama de universal, portanto, qualquer que seja a forma, liberdade, justiça, democracia, paz, aquilo que a gente chama de universal é uma palavra vazia cujo conteúdo sempre remete a uma impossibilidade. É um estado nunca plenamente alcançável, mas sem o qual a gente não sobrevive. A gente precisa dos universais para sobreviver. Mas a gente tem que ter clareza que um universal, ele lá no horizonte, ele não é uma totalidade, ele não é estável, ele é sempre precário e ele é vazio. Ele vai ser preenchido pela particularidade que conseguir chegar nesse lugar e se estabelecer hegemonicamente nessa posição. A gente precisa dessas palavras vazias para viver, a gente precisa de utopias, a gente precisa de projetos coletivos, a gente precisa das ilusões de totalidade, de horizonte, porque é para lá que a gente se move politicamente.